vocês? Como eu falei, aula. Fica em casa aprendendo. Cacau Sotero. Vamos continuar com exercícios sobre parnasianismo. Será que vocês estão atentos a tudo que nós falamos até aqui sobre este movimento literário tão importante que vem aí dar início a um novo momento da nossa literatura, mais tarde, né? Chegando aí o modernismo? Mas por enquanto a gente fica no parnasianismo. Exercícios, né? Primeira questão, são características parnasianas. Fácil demais, acho que você já deve ter visto isso daí por aí em algum lugar. Letra A. Perfeição formal, preciosismo linguístico, objetivismo e desprezo pela arte útil. B. Preocupação excessiva com a forma, análise determinista do homem, subjetivismo e universalismo. Lembra que a gente faz essa mistura aí de questões, né, de características. A gente também coloca características de outros movimentos misturados aí para você lembrar. Não, isso aqui não faz parte disso, não. Isso aqui faz parte de outro, tá? Desprezo pela forma requintada, preocupação político-social, objetivismo e individualismo. Isso acontece? Letra D. Forma requintada, arte-sugestão, subjetivismo exacerbado e análise psicológica do homem. E a letra E, impassibilidade, distanciamento das emoções, poesia científica, pessoalidade e tematização da natureza. Qual dessas alternativas ou qual alternativa você marcaria como características do parnasianismo? Letra A, perfeição, formal, preciosismo linguístico, objetivismo e desprezo pela arte útil. O que é isso? Olha o comentário da questão. Os representantes dos demais estilos, quais? Romantismo, realismo, certo? Os que vieram anteriormente ao parnasianismo, vamos lembrar? Antes do parnasianismo, nós tivemos o naturalismo e o realismo. E antes, o romantismo. E antes, o neoclassicismo. E antes, o barroco, aqui no Brasil, certo? Nossa literatura se inicia com literatura de informação, Carta de Pero Vaz de Caminha, lembram disso, né? Aqueles primeiros escritos que foram produzidos no Brasil é chamado de literatura de informação. Mas lá na Europa, a literatura, né, a história da literatura começa na Idade Média, 1189 ou 1198, não se sabe ao certo da data, mas foi o trovadorismo que aconteceu na Idade Média. Ali nós tínhamos dois países, aí, duas grandes potências brigando por poder, por colonização. Quem? Portugal e Espanha. E nós fomos colonizados pelos portugueses, então adquirimos aí a língua portuguesa e também alguns costumes, alguns pensamentos, certo? Então, os representantes dos demais estilos, que eu já acabei de falar, o estilo de época, citei desde do trovadorismo, preocupavam-se com o conteúdo. Então, a arte a serviço de uma sociedade, a arte para formar opinião, a arte para trazer questões sociais eram importantes. Só que o parnasianismo não trabalha muito com isso, certo? Os anteriores se preocupavam com o conteúdo, com a temática propriamente dita, encontravam em tal posicionamento uma forma de expressar a visão, a ideologia que mantinham frente à realidade que os cercava. Isso aí era uma característica, né, um posicionamento dos literatas, né, dos artistas antes do parnasianismo. Os representantes parnasianos cultuavam a arte pela arte, é totalmente diferente. Ou seja, captavam a realidade de uma forma absolutamente neutra, sem entrar em questões sociais, sem se preocupar com mazelas da sociedade, longe de quaisquer preocupações de ordem social ou crítica, certo? Aí a gente dá uma relembrada que na época do romantismo a gente tem a ascensão da burguesia, que é uma classe que passa a ter grande significação na sociedade da época, certo? Então, deu para entender. Por isso, perfeição formal, por causa do classismo, preciosismo linguístico, uma linguagem apurada, uma linguagem, como diz a minha amiga aqui, minha colega intérprete, rebuscada, erudita, preciosa. Objetivismo e desprezo pela arte útil. O que seria uma arte útil?
uma arte a serviço da sociedade. Como eu já disse, usar a arte para denunciar, para levar as pessoas a uma reflexão, nessa época que isso não existiu. Próxima questão. Leia com atenção. O objetivo da arte pela arte, vou falar de novo disso, é o belo, é o bonito, tá bom? A criação da beleza pelo uso perfeito dos recursos artísticos. Por isso que essa disposição de palavras, por isso que essa questão da rima, da sílaba poética, do método alexandrino, tá bom? Então, nesse sentido, levaram ao exagero o culto do ritmo, da rima e do vocabulário. Ok? Então, voltando aqui, recapitulando. O objetivo dos parnasianos eram a arte pela arte, o culto ao belo e, em cima disso, criar a beleza, né, pelo uso perfeito de quê? Dos recursos artísticos, no caso, o preciosismo linguístico, a palavra. Mas a partir de 1883, este movimento se define na literatura brasileira, sobretudo com os versos de Alberto de Oliveira, que é autor de Vaso Chinês, eu acredito que eu nem falei isso na outra aula, Raimundo Corrêa e Olavo Bilac. São esses nomes que vão se destacar aqui no Brasil. Qual o movimento que trata os fragmentos da semana? Claro, né, gente? Eu falei tudo. Eu estou falando de quê? De parnasianismo, obviamente, letra B. Se a aula é sobre parnasianismo, né, gente, como é que vocês iriam marcar uma outra alternativa? Mas eu posso colocar de um movimento que a gente já tem estudado. Fique atento. Olha o comentário da questão. Eu estou fazendo questão de trazer o comentário para fixar melhor a ideia do movimento literário. Parnasianismo representou uma escola literária, lembrando, escola, movimento, estilo literário, como queiram. Voltada para o culto à forma, por isso trabalha com rima, por isso trabalha com preciosismo linguístico, por isso trabalha com a métrica, tá bom? Preconizando a rima, os valores clássicos, a linguagem rebuscada, viu, colega? Você está certa. Linguagem rebuscada, voltada sobretudo para um intenso preciosismo, entre outros aspectos. Tudo pela arte. Nada de denúncia social, nada de envolvimento. Né? Os parnasianos eram totalmente neutros. Eles não se envolviam em questões sociais, não, ok? Terceiro, olha aqui de novo o vaso chinês. Tendo em vista as características que nortearam a estética, nós já sabemos quais são, né? Estética parnasianista, leia atentamente o poema que segue, depois vamos fazer a análise, procurando evidenciar tais pressupostos por meio de exemplos extraídos do próprio poema. Então, vamos ler de novo. Vaso chinês. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente, uma vez, de um perfumado contador sobre o mármore luzidio. Entre um leque e o começo de um bordado. Que eu tenho a primeira estrofe com 4 versos. A segunda, a primeira tem 4 versos, certo? Uma estrofe, 4 versos. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio. Lembra que, ó, eu vou voltar aqui para você ver, ó. Luzidio. Viu? Luzidio, perfumado, bordado. Não dá para colocar na mesma tela porque é um soneto. 4 estrofes, 2 com 4 versos, 2 com 3 versos, ok? Aqui, ó, fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio. Em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Aqui eu tenho doentio com sombrio, enamorado com lavrado. Mas lembra também que doentio é o mesmo som apresentado lá na primeira estrofe, luzidio, certo? Mas talvez, por contraste à desventura, aqui eu já tenho um terceto, não, 3 versos. Quem sabe o velho mandarim também lá estava a singular figura. Que arte em pintá-la, a gente acaso vendo-a, sentia um não sei que com aquele chim?
de olhos cortados, a feição de amêndoa, ok? Então, aqui a gente tem a descrição do vaso, que é uma obra de arte. O autor se preocupa em mostrar a arte, pela arte, usando o quê? Palavras, usando o soneto, usando a rima. Aqui nós temos, né, a análise dele. É um soneto, como eu já disse, composto por 2 quartetos. Olha, eu tô aqui, ó, 2 quartetos, 4 de quarteto, não é de 2, tá? Estrofes com 4 versos e 2 tercetos, que são estrofes com 3 versos. Então, trazer de volta para esse momento, o parnasianismo, este estilo de poema que é o soneto. Aspecto que simbolizou uma das principais características da estética em questão. Retorno dos moldes clássicos, por isso que eu falo de viagem ao classicismo. Mais precisamente a antiguidade clássica. Mito, mitologia, né, estudo dos mitos, uma coisa que não existe, mas está recheada aqui nesse momento. Por quê? Porque volta lá para o classicismo. Outro aspecto que também demonstra essa preocupação com o culto à forma. Observa que esse poema só fala do vaso, a beleza onde ele estava, do perfume, enfim. Diz respeito à posição das rimas, nós já falamos disso, uma vez dispostas de forma cruzada, como bem nos demonstra os versos. Eu falei lá, a palavra lá da primeira estrofe tem rima também com a segunda. Então, tudo isso é feito metricamente. Né, de forma métrica. O que é a métrica? É a arte de conseguir versificar um poema através da quantidade de sílabas poéticas. Por exemplo, um verso com 7 sílabas é um heptassílabo, um verso com 10 sílabas é um decassílabo. Lembrando que essa sílaba não é como normal numa palavra. Por exemplo, a palavra parnasianismo é uma palavra com 6 sílabas, mas sílaba poética é diferente. Você conta as sílabas no verso, junta, terminou em vogal, começa em vogal, junta tudo, forma uma sílaba só e vai dando aí essa disposição que a gente já acabou de falar, tá bom? Olha aqui, agora eu marquei as características, né, dos sonetos, e a posição das rimas são características marcantes aí nesse poema Vaso Chinês. Terceira questão, olha só isso aqui, ó. Aqui eu fiz questão de marcar a rima, ó. Fino artista chinês enamorado, nele puseram o coração doentio, em rubras flores de um sutil lavrado, na tinta ardente de um calor sombrio. Olha aqui a disposição das rimas. Eu coloquei letra A na primeira palavra, enamorado, que vai rimar com lavrado, por isso que tem A. E a doentio com sombrio, B. E só para falar aqui de sílaba poética, então assim, ó, fino artista. Como que eu dividiria isso? Quando você está fazendo uma recitação de um poema ou cantando uma música, você não diz assim, fino artista. Você vai falar fino artista. Então, fi é uma sílaba, no ar é outra. Fi, no artista. Entenderam? Então, é assim que se divide sílaba poética. Esse poema tem uma linguagem adornada, trabalhada, rica, voltada para um intenso preciosismo linguístico. Então, o que já foi falado anteriormente, por isso que eu repeti a questão do preciosismo linguístico, para que a gente entendesse isso dentro de um poema, tá bom? A poesia não expressa nenhuma representatividade para o poeta. Ele mesmo, dotado de uma impassibilidade nítida, parece se mostrar alheio, parece que ele não está nem aí, ele está neutro à realidade que ele pinta. Mesmo porque faz uso de um objeto, representado pelo vaso, né, o vaso chinês, que mostra uma visão acerca do universo, propriamente dito, aspecto esse materializado por meio dos seguintes versos. Vamos ver como aí a gente vê a questão do universo. Estranho mimo aquele vaso, viu? Casualmente uma vez de um perfumado, contador sobre o mármore,
luzidio, entre um leque e o começo de um bordado. Tá certo? Então, aqui a gente tem estranho mimo, está sobre um móvel de uma casa, certo? Ele tem perfumado, eu vi uma vez, certo? Então, voltando aqui, para você ver, ó, um objeto, que é o vaso, representa uma visão acerca do universo propriamente dito. Aspecto esse materializado por meio dos seguintes versos. Então, aqui a gente tem a questão da materialização do universo a partir de um vaso, certo? Mais uma aqui, uma questão, quarta questão. A Cavalgada é uma citação artística de Raimundo Correia, outro autor, representante do parnasianismo. Eis então que abaixo se encontra demarcado o poema em questão, cuja intenção é fazer com que você analise, destacando, pois, as impressões voltadas para as características parnasianistas. A Cavalgada. Presta bem atenção, ó. A lua banha a solitária estrada. Como é que a lua banha a estrada? A iluminação da lua, né? A luz da lua. Silêncio, mas além confuso e brando. O som longínquo vem se aproximando do galopar de estranha cavalgada. São fidalgos que voltam da caçada. Vêm alegres, vêm rindo, vêm cantando, e as tropas a soar vão agitando o remanso da noite embalsamada. Então, aqui eu tenho uma descrição. E o bosque estala, move-se, estremece, da cavalgada o estrépito que aumenta, perde-se após no centro da montanha. E o silêncio outra vez, soturno desce, e límpida, sem mácula, alvacenta, a lua, a estrada solitária banha. Então, aqui está falando nós percebemos, né, algumas pessoas andando a cavalo à luz da lua, certo? Então, as impressões que o autor vai captar nesse poema, sobretudo no que diz respeito à forma, vão se evidenciar por uma forma, lógico, bastante cultuada na antiguidade clássica, que é o soneto. Já sabemos, um poema com 4 estrofes, sendo que as 2 primeiras são quartetos e as 2 últimas tercetos. Quanto à disposição das rimas, notadamente se figuram rimas interpoladas. Olha aqui que é interpolada. A primeira estrofe vai rimar com a quarta. A segunda vai rimar com a terceira. Ó. Estrada, cavalgada, brando, aproximando. Tá bom? Então, já sabe o que são interpoladas. O que significa rima interpolada. Quanto à questão da temática, o elemento deixado em segundo plano por todos os representantes da estética em questão, o estilo do autor preconiza a objetividade constante, característica de cunho relevante na época em pauta. Então, olha só, essa objetividade manifesta a função de distanciar o eu lírico e a matéria poética propriamente dita, sem envolvimento, sem sentimentalismo, certo? Essa questão da neutralidade. Aqui é transcrita como uma espécie de descrição, como eu acabei de falar, o ato de cavalgar, os viajantes, a lua iluminando, não tem nada de sentimentalismo. No que tange as impressões captadas pelo poeta em relação à realidade que o cerca, manifestada pela mais nítida impassibilidade. Não tem nada de influência aí do eu lírico. Não tem aquele sentimentalismo, não tem aquele subjetivismo exacerbado, não tem nada disso. Certo? Então, hoje nós vamos ficar por aqui. Vimos mais questões do parnasianismo, fechamos aqui com Cavalgada, de Raimundo Correia, e eu te convido a fazer outras leituras e, claro, pesquisar aquelas palavras que você não conhece o significado, porque trata-se de uma escola literária, um movimento literário ou um estilo literário que trabalha muito com o preciosismo linguístico, tudo pela arte. A arte pela arte, certo? Bom, gente, nada mais a declarar. Parnasianamente, eu me despeço. Compliquei?